Muito bem. Bom dia hoje, né, com os alunos do terceiro ano para falar sobre uma parte da geopolítica que não é de conflito, é de coisa boa, que na verdade são os blocos econômicos. Eu quero deixar vocês bem tranquilos que esse assunto blocos econômicos, ele não é cobrado com uma regularidade no Enem, mas ele pode ser cobrado no SSA 3. E eu acredito que esse ano vai cair ou sobre o Brexit, ou sobre o Mercosul, ou sobre o BRICS. Um dos três vai cair uma questão. Uma questão vai cair sobre a aula desse restinho de assunto, tá bom? Ou sobre o Mercosul, a situação atual que eu vou explicar, ou sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido, que já foi cobrada em anos anteriores. Eu acredito que esse ano não faz sentido cobrar de novo a mesma coisa. E o BRICS, né, que é uma alternativa aí que vem ganhando força frente, né, a essa hegemonia europeia dos americanos também. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, minha gente, por que surge blocos econômicos. A gente precisa entender isso para fazer sentido. Veja, quando a gente fala em um bloco, a gente está falando em uma união. Na verdade, por exemplo, um bloco de carnaval é uma reunião de pessoas para se divertir. Quando a gente fala em bloco econômico, é uma reunião de países com o objetivo de ajudar economicamente os países. Então, na verdade, é uma união. E essa união, ela acontece em que momento da história? No momento de necessidade. Porque se não tem necessidade, não tem por que eu me juntar com você para a gente resolver problemas juntos. Agora, chega um momento que é pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Que é pós-Guerra Fria, que o mundo está desestabilizado por conta das guerras, por conta da Guerra Fria, tá certo? E aí o mundo precisa de uma nova reorganização, recomeçar. E esse recomeço se dá de uma forma unida, porque é muito mais fácil você se reconstruir com ajuda do que você se reconstruir sozinho. Não faz sentido? É muito mais fácil você passar no vestibular com ajuda do que você passar estudando sozinha. Não tem condições. Você precisa de um professor para lhe orientar, para tirar uma dúvida. Você precisa de um grupo de estudos, porque um aprendeu de um jeito, você aprendeu de outro, e aí chega no consenso, tá bom? Então, pós-Guerra Fria, nós estamos em um momento da história que nós estudamos, que é a nova ordem mundial, onde nessa nova ordem mundial a globalização ela se aflora cada vez mais e os países cada vez mais se relacionam economicamente, surgindo os blocos econômicos. Então, os blocos econômicos é um momento da história multilateral, de vários países juntos se ajudando economicamente. Ok, gostei da ideia. Primeira característica importante, o bloco econômico ele é regional, ou seja, só participa do bloco os países daquela região. Por exemplo, você tem um bloco na Europa, só participa os países europeus. Agora, é obrigado todos os países participarem? Não. Quem participa é obrigado a aceitar tudo? Também não. A gente vai ver isso. Na América do Sul, só os países da América do Sul. E aí você tem na África, você tem na Ásia, você tem na Oceania, você tem na América do Norte. Você tem vários blocos econômicos distribuídos regionalmente pelo mundo inteiro, onde cada bloco vai criar medidas para tentar resolver a problemática daquela região. Fechou? Muito bem. Bom dia, Eduarda Gomes, chegando aí, né? Feito isso, a gente precisa entender o seguinte. Já que o mundo está num novo momento de organização multilateral, onde os países veem a necessidade de juntos se ajudarem, mas a gente precisa fazer com que essa ajuda seja boa para todos os lados. Né? Então imagina, eu passo um trabalho em grupo para vocês, onde vocês em grupo vão se juntar para que vocês possam se ajudar a fazer o trabalho juntos. Mas imagina que você tem um grupo de 8 pessoas, onde 3 alunos não fazem absolutamente nada. Então perceba que um está fazendo o trabalho
enquanto o outro não está fazendo nada. Ou seja, está sobrecarregando você que está fazendo. Então você, né, que não está fazendo nada, vai usufruir da nota, mas você não está contribuindo com nada, é injusto. A mesma coisa no bloco econômico. Para que eu tenha países em um bloco econômico, é importante que cada um possa contribuir de alguma forma. É por isso que há requisitos para você entrar no bloco. Há requisitos para você permanecer no bloco. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu passei um trabalho para vocês, um trabalho muito complexo. Vocês criaram um grupo, vocês vão criar um grupo. Aí chega um aluno e diz assim, me coloca no teu grupo. Para você botar essa pessoa no teu grupo, tu vai ter que estipular alguns requisitos. Ó, você vai entrar, mas você vai fazer isso, isso e isso. Certo, certo. Então, eu atendi aos requisitos, disse que ia fazer e entrei. Mas ao longo do trabalho, que ia demorar 6 meses, você não cumpriu com a promessa. Então, você não está cumprindo com os requisitos. Você vai sempre estar fora do trabalho. Vamos trocar. Professor, a gente vai mudar, não está fazendo nada. É a mesma coisa num bloco. Você tem requisitos para investidura, para você entrar, e requisitos para permanecer. Quais são esses requisitos comuns aos blocos econômicos? Primeiro, olha para cá, governo democrático, ou seja, esse bloco precisa ser pensado e votado para ajudar o povo. Segundo, crescimento econômico. Os países do bloco têm que ter crescimento econômico para que eu possa usufruir, mas eu também tenho que ofertar, beleza? E o terceiro é respeitar os direitos humanos. Né? A gente não pode entrar num bloco onde vai melhorar economicamente um país, sendo que aquele país explora, né, as pessoas com trabalho escravo, trabalho infantil, ou seja, não faz sentido eu ajudar economicamente um país como esse. Ele que resolve esses problemas de opressão para que possa usufruir, né, de medidas de blocos econômicos. Então, 3, beleza? Então você tem, né, o governo democrático, você tem crescimento econômico e respeitar os direitos humanos. Pô, entrou no bloco. Depois que você entrar no bloco, você agora vai começar a usufruir das medidas do bloco. O que é que um bloco tem que é tão importante para eu entrar? Então, geralmente, os blocos têm algumas medidas que eu já quero dizer para você 2 coisas importantes. Primeiro, não é obrigatório todos os países participarem, ok? Não é obrigatório. Então, na União Europeia, há países que não estão no bloco e são europeus, mas não estão, beleza? Então, não é obrigatório. Segundo, não é obrigatório que o bloco tenha todas essas medidas, não é obrigatório. Quais são as medidas? Você tem o livre comércio, você tem o que a gente chama de mercado comum, ou livre circulação de pessoas, bens e serviços. Você tem a união aduaneira, você tem a união política e a união monetária. Tem bloco, minha gente, que só tem um desses. Tem bloco que tem 2. Tem bloco que tem tudo. Então é isso que vai fazer com que os blocos sejam mais ou menos importantes. O bloco que tem tudo, teoricamente, vai usufruir mais e vai se desenvolver mais. Por exemplo, a União Europeia tem todos. Tem livre comércio, livre circulação, tem união aduaneira, união política e união monetária. Não tem a moeda única, o euro? Mas no Mercosul não tem. Na Ásia, na APEC não tem. Na SADC, na África, não tem. ANZERTA, na Oceania, não tem. NAFTA, na América do Norte, não tem. ALCA, na América, não tem. Então, assim, cada bloco tem a sua característica particular, que a gente vai estudar depois cada bloco. Esse bloco tem isso, isso e isso. Aquele bloco tem isso e isso. E aí a gente vai entendendo as diferenças econômicas de cada bloco desse. Entendido? Então vamos resumir o juízo. O mundo passa por uma nova organização mundial chamada de Nova Ordem, que é o nosso assunto. Nessa nova ordem, qual é a nova organização? Que os países se ajudem, porque saíram de um período de guerra, da Segunda Guerra, da Guerra Fria, então há uma necessidade de se ajudar. Por isso que surgem os blocos econômicos, ok? Então a gente tem blocos econômicos em várias partes do mundo, aonde ele tem como principal característica ajudar economicamente os países membros. Eu te pergunto, todo país é obrigado a entrar? Não. É obrigado a ter todas as medidas? Não. Todos os países do bloco vão se beneficiar da mesma forma? Não.
Tá certo? Então, assim, a gente tem uma possibilidade. Então, se é uma possibilidade, vamos tentar, ok? Para que um bloco funcione, os países precisam atender a 3 requisitos. Quais são eles? Governo democrático, direitos humanos têm que ser respeitados e crescimento econômico. Feito isso, os países entram. E a partir daí começam as medidas de livre comércio, livre circulação, união política, união aduaneira e união monetária, que eu vou explicar todas essas agora para a gente encerrar a aula. Tá certo? Primeira medida que contribui para o fortalecimento econômico dos países membros, livre comércio. O que é o livre comércio? Lembre-se, todo país quando faz comércio internacional, Lívia, exportar e importar, você não tem que pagar pelo produto, mas você paga pelos impostos internacionais, que a gente chama de taxas alfandegárias. Tá certo? Taxas alfandegárias, impostos de importação, são valores que a gente cobra para um produto que vem de fora, beleza? Então, todo produto que vem de fora, ele acaba ficando mais caro, porque além do seu valor, tem que colocar esses impostos. Então, isso acaba dificultando a compra de grande volume de produtos de fora, porque é caro, Kailane, deu para entender? A partir do momento que os países criam um livre comércio, o que é que vai acontecer? Alguns produtos, não são todos, alguns produtos vão ter uma redução dos impostos de fora. E tem até produto que é extinto o valor, deixa de cobrar. Então, a partir do momento que eu dou um desconto, né, dessas taxas alfandegárias, a partir do momento que eu dou uma redução ou até mesmo uma eliminação, o produto não vem mais barato? E aí eu vou comprar mais e vender mais, e isso ajuda na economia. Deu para entender? O livre comércio é exatamente isso, a redução e ou eliminação desses impostos de importação, de exportação, de taxas alfandegárias, tá certo? Que acaba ajudando e facilitando o comércio entre eles. Isso é a primeira coisa, fechou? Então, imagina que nós aqui somos cada um país, estamos num bloco econômico, então a soja pode ter uma redução entre nós, mas o café não. Não é obrigado que todo produto tenha livre comércio, pode ser um ou outro, beleza? Aí eles vão discutir em uma reunião, em uma assembleia. A segunda característica que eu acho muito importante é a livre circulação de pessoas, bens e serviços, que a gente chama de mercado comum. O que é isso, gente? Livre circulação de pessoas, bens e serviços. Quando você vai para um outro país, você tem que atender uma burocracia muito grande, de tirar visto, de ter documento, de dizer para onde vai, quanto tempo vai ficar, não é verdade? Então, essa livre circulação de pessoas, ela é restrita. Em alguns casos, restrita até demais. Quer ver um exemplo? Estados Unidos e México estão no mesmo bloco econômico, o NAFTA. Mas você não tem livre circulação de pessoas do México para os Estados Unidos. Tanto é que tem lá uma fiscalização na fronteira, com um muro, né, com pessoas que várias famílias acabam sendo presas, morrendo, tentando uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, assim, é importante que a gente veja que cada país tenha uma situação. Mas já na Europa, você tem a livre circulação de pessoas. Uma pessoa mora na Itália, pega um trem-bala, vai trabalhar na Suíça, à tarde vai para a França, para na Espanha, volta para a Itália. Assim, feito o povo sai, Jaboatão, Moreno, Olinda, pega uma comba aqui, Glória, Feira Nova, Limoeiro, shopping, benção, aí para ali no shopping, tá certo? Então, do mesmo jeito que a gente tem essa flexibilização aqui, na Europa eles têm flexibilização entre os países, porque lá o continente é pequeno. Então, se você pegar direitinho, a distância, né? Um exemplo, tá? Só para você ter noção, a distância do Acre para Pernambuco, assim do Brasil, é quase a Europa toda. É quase a Europa toda. Deu para entender? Então, assim, o tempo que a gente leva viajando daqui para Maceió, a distância para Maceió, a distância para Fortaleza,
A distância para a Bahia, essa distância na Europa, você já passou pela Espanha, pela Áustria, pela Alemanha, porque é tudo muito pequeno, tudo muito fronteiriço, é mais fácil de você aproveitar. Então existe sim essa livre circulação de pessoas lá, né, que a gente chama de espaço Schengen, que depois eu vou falar sobre isso quando eu falar de União Europeia. Você tem a livre circulação de pessoas, de bens e de serviços. Como assim, professor? Serviços. Você faz uma faculdade num país, o seu diploma vale no outro, porque foi feita uma liberação nesse serviço educacional. Já tem outros países que não têm esse benefício. Então, por exemplo, você vai fazer uma faculdade na Alemanha. Se você fizer uma faculdade de medicina na Alemanha, quando você vinha para cá, você é o quê? Um nada. Você não é médico. Agora, há países que o Brasil tem acordo, tá certo? Então, se você for para Portugal e fizer medicina lá, se você for para a Argentina, países do Mercosul e fizer medicina, quando você voltar, você é médico. Agora você vai precisar atender alguns requisitos para poder exercer a profissão. Você vai ter que validar o seu diploma, vai fazer uma prova, vai passar por um processo verificador para saber se você está apto a exercer a medicina. Então veja, o seu diploma vale. Agora a gente precisa formalizar você usar. Não é verdade? Já o de fora não. Você vai chegar, eu sou médico. Não vale. É mesmo que não existir. Então são essas coisas que acabam ajudando você. E quantas famílias, minha gente, quantas pessoas vão fazer medicina na Bolívia? Vão fazer medicina na Argentina? Quantas famílias, minha gente? Assim, de gente fazendo faculdade fora, porque aqui é caro, é concorrido demais. Faz fora. E depois vai fazer todo um processo mediante o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, para poder exatamente validar. Isso é importante, sabe por quê? Por exemplo, quem faz medicina aqui no Brasil, Raíssa, ó, Eliza, quem faz medicina aqui no Brasil tem aula sobre doenças tropicais. Tem aula sobre dengue, tem aula sobre febre amarela, tem sobre malária, tem aula sobre isso. Mas um cara que faz medicina lá na Alemanha não tem aula sobre dengue. Não tem aula sobre dengue. A grade acadêmica de medicina na Europa não tem aula sobre dengue e doenças tropicais. Por quê? Porque lá não é tropical, eu vou estudar para quê? Faz sentido. Então não tem condições de um camarada vir aqui exercer a medicina, você não sabe nem o que é uma dengue. Tá certo? Agora, quando você tem países próximos que compartilham de uma mesma realidade climática, social e econômica, você tem mais ou menos uma noção. Lembra que o Brasil estava com a época de chikungunya, zika e dengue há um tempo atrás, mas não tinha médico suficiente. Aí teve um programa de trazer os médicos de Cuba para cá, porque os médicos de Cuba tá ali no Caribe, tem um pouco desse conhecimento, tá? E aí eles vieram para cá, mediante um acordo do governo, fizeram provas, capacitação para poder exercer a profissão, tá? Muitos não conseguiram, retornaram para Cuba e muitos continuam trabalhando até hoje no Brasil, alguns não, mas outros ainda têm. Então veja como é importante essa situação. E a mais recente de todas é a questão né, automobilística. Veja que as placas dos veículos agora mudaram, né? Antigamente a placa tinha 3 letras e 4 números, aquela prata, normal, comum. E hoje, inclusive meu carro é assim, né? Uma placa já modelo Mercosul. Ou seja, roubou um carro aqui, ele pode ser investigado em conjunto com a polícia do Paraguai, ser pego lá e devolvido para mim aqui. Antigamente isso não é possível, porque o carro foi roubado aqui, mas está lá. A polícia brasileira não pode ir lá. Mas agora, com esse livre circulação de serviço, pode entrar em contato mediante a ideologia do Mercosul para dizer, aí, veja se tem. Aí fiscaliza, faz uma blitz, pega, vê chassi, está aqui o carro. Mudaram a placa, mas está aqui o chassi, porque você muda a placa, mas na lataria do carro, no vidro do carro, tem uma numeração. E aí você identifica, né, entra em contato com as autoridades brasileiras e mediante, né, política de fronteira, tenta fazer essa devolução, tá? Então, assim, é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Preste atenção, os carros com a placa antiga tem assim, ó, Glória do Goitá, Pombos, Vitória de Santo Antão. Não é assim? Agora não tem mais. É assim, ó, Mercosul Brasil. Acabou-se. Mercosul, bandeira do Mercosul Brasil. E vem um número todo diferente, tá certo? Então isso é uma situação. A união aduaneira é o que o Mercosul é, né? Você tem a livre circulação de pessoas e tem uma tarifa externa comum, chamada de TEC.
O que é isso, Kailane? Para eu negociar com os países do Mercosul, eu tenho livre circulação. Mas para alguns produtos e para países fora do bloco, eu tenho uma tarifa externa comum, né, que dá um descontinho para eu poder não perder esse comércio. Por exemplo, a China quer negociar comigo, a Alemanha quer negociar comigo, os Estados Unidos quer negociar comigo. Eu vou deixar de negociar com esses países porque eles não estão no Mercosul? Lógico que não. Eu vou negociar, mas eu não vou negociar pelo valor cheio, eu vou dar um desconto. Esse desconto é comum para a China, para os Estados Unidos e para a Alemanha. É o mesmo desconto para eu poder continuar tendo relações econômicas com países que são fora do bloco. Isso aí é a união aduaneira, tá certo? É a criação de uma tarifa externa comum para que eu possa também ter outros parceiros econômicos, além dos países do próprio bloco. União política é o mais fácil de todos. Tudo que for colocado em prática no bloco precisa que haja uma votação, ou seja, a reunião do Mercosul, está lá os representantes dos países membros e eles vão discutir e votar. Faz ou não faz? É isso. União política é isso. É a maioria concordar com a medida que vai ser colocada em prática. E por fim, a união monetária, que é a moeda única, que só existe na Europa, com o euro. Tá certo? Então no Mercosul não tem, em lugar nenhum tem. Só na Europa você tem uma moeda única que é o euro. Lembrando que não é usado em todos os países do bloco e não é usado em toda a Europa, tá certo? Não há uma obrigatoriedade. Por exemplo, Dinamarca não usa, né, o euro, não usa. Agora, como o Reino Unido saiu da União Europeia, a gente precisa saber se eles ainda estão aceitando o euro ou só a libra esterlina, que é a moeda local. Então, assim, são mudanças que têm que ser levadas em consideração ao longo do tempo. No futuro, eu participei até de um congresso uma vez para uma discussão para uma moeda única aqui no Mercosul. Uma moeda única aqui no Mercosul, que seria chamada de soles. Né? Então imagina, você chegar para comprar algum produto no shopping, enfim, aí tem lá no manequim o valor em real e o valor em soles. Feito já tem lugar turístico, o valor da moeda local e o valor em dólar. Depende muito do lugar. Por exemplo, na Colômbia, usa dólar, mas tem uma moeda do peso colombiano. Tá? Por exemplo, agora, recentemente na Guatemala, meu Deus, foi na Guatemala, meu Deus, ou foi na Nicarágua, eu não sei. Eles estão aceitando como moeda, sabe o quê? Criptomoeda, que é a moeda virtual. Sabe essas moedas virtuais que o povo tem dots, que você ganha cashback e tal? Esse mundo virtual, em que você não pega em dinheiro, mas pega em créditos. E lá na Guatemala, Jesus, é na Nicarágua, eu não sei, o presidente decretou, por conta da crise econômica e a desvalorização da moeda, porque é caro fazer papel moeda, é caro, por conta da crise, vamos fazer tudo virtual. Por isso que é importante esse Pix, QR Code, porque você não pega em dinheiro, é tudo virtual, transferência, recebimento e tal. É a nova era, né, da tecnologia, tá bom? Beleza? Então essa é a parte estrutural, é a parte inicial dos blocos econômicos. Em uma próxima aula, o que é que a gente vai fazer? União Europeia. Aí eu falo da situação da União Europeia e o porquê que o Reino Unido saiu. Né? E um novo acordo feito agora, 2019-2020, entre União Europeia e Mercosul. O que é que está acontecendo? A gente vai falar sobre isso também, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui.